Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Conseguem falar comigo? Quem está aí? Tem o pessoal do processo de trabalho também ou não? Boa noite, professor. Oi, professor. Oi? Pessoal, seguinte, vamos por partes lá. O que eu digo para vocês? Hoje foi o dia que eu destaquei, ó, dia 6 de maio, dia 27 de maio, nossa sexta aula. Nós temos 3 aulas ainda antes da prova. Uma delas, teoricamente, uma revisão, uma coisa assim, tá? Esse semestre foi extremamente longo, né? Nós começamos as aulas faz um tempão. Então, hoje eu estou marcado uma atividadezinha simples para a composição da nota bimestral de vocês, como a gente sempre tem, tá? Então, para não deixar ficar lá em cima na última semana, como todo mundo, eu sempre faço, né? E daí acaba se enrolando o pessoal com isso. Tanto a turma de processo civil quanto a turma de processo de trabalho, cada uma tem uma atividade. Tá? Aqui vocês estão vendo a turma de processo civil, tá? Então tem uma atividadezinha, o link está aqui. E vai ter uma outra atividade, né, da outra turma. Vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo abrir aqui as duas. Tá? Trabalho. Eu vou compartilhar minha tela, não fiz isso ainda, estou esperando. Pessoal, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Hoje, o pessoal da turma de processo do trabalho me pediu para adiantar a aula porque o professor, não sei quem lá, não poderia dar aula no primeiro horário. Como, por incrível que pareça, é só a elaboração da atividade, e eu estou aqui para tirar dúvidas, para auxiliar os senhores, né? Então, o que eu permiti que isso fosse feito? Por quê? Porque ambos têm só que ir lá e fazer as atividades que estão no Moodle, tá? Então, eu já mostro aqui para cada um de vocês o link que tem. Então, aqui nós estamos com o pessoal de processo civil, né? Nós temos uma atividade. Processo civil são algumas questões relacionadas a recurso especial e recurso extraordinário. Lembra que eu falei para o pessoal do processo civil que nós íamos encerrar com esta atividade a fala com relação a recurso, com relação à revisão de tudo que foi feito. E daqui para frente, nós já começamos algumas aulas atrás, mas daqui para frente a gente só fala de execução, inclusive a prova só vai versar sobre execução. Isso, processo civil do 2 lá, ou 3, não sei como que é a numeração hoje, tá? E eu tenho lá, vocês vão achar no Moodle de vocês o link, a página, tudo certinho. Vocês são 20 questões objetivas. Cada um tem que fazer uma, a sua, individualmente e responder. Fez isso, cada uma vale 15, tá lá, tá 15 pontos, porque não tinha como colocar 1,5, né, pessoal? E daí, dependendo do que vocês acertarem, vai ser a nota do trabalho de vocês, que é 3 pontos. Com relação ao processo do trabalho, que o pessoal parece que é para ter alguém aí também assistindo aula, é a mesma coisa, só que em vez de ser questões, né, vocês vejam aqui é outra coisa, é o formulário para postar uma peça prática profissional. Daí tem um casinho prático lá, eu quero que vocês façam uma petição inicial e postem no formulário que está lá. Tranquilo, pessoal? Estão me ouvindo? Está funcionando? Então, como é que está a coisa? Está funcionando? Está fluindo aí para vocês? Professor? Diga. Então, eu sou do processo do trabalho. Como eu Tá. não tive direito do trabalho, eu não vou ter muita dificuldade para fazer esse trabalho? Puxa vida, você está tendo aula de processo do trabalho sem ter aula de direito do trabalho.
Vai ter um Pois é. pouco de dificuldade, mas eu imaginava que fosse uma coisa que a gente não enfrentasse. Veja, o básico, que é o que tem que ter numa peça, os elementos, você já teve, eu acho que um pouco de processo civil e também está tendo um pouco de processo do trabalho, a gente falou que tem que ter, né? Então, acredito que você deve encontrar, você deve ter o caminho das peças para fazer isso, deve ter. Agora, vai ser difícil, vai, mas é que, puxa vida, né? A nossa grade é assim, eu não posso fazer nada, eu tenho que pedir alguma coisa para que vocês façam, nada mais justo que vocês façam aquilo que a gente estudou, que é como que faz uma petição inicial, né? Não vou ser tão rígido com relação aos aspectos de direito material, vou ser tranquilo, tá? Mas como é que faz a petição inicial? Tem que endereçar, colocar o nome do autor, qualificar, colocar os endereços, os dados do advogado, endereço, a parte conta uma historinha e pede alguma coisa. É assim que você tem que fazer, de acordo com aquilo que a gente estudou lá ao falar da petição inicial. Realmente, se eu tivesse noção disso, talvez eu não teria pedido isso. Mas agora está em cima da hora para a gente mudar isso e a forma de fazer a peça eu passei para vocês. Tudo bem? Ok, professor, obrigado. Por nada, desculpe. Mas não se preocupe, a gente corrige com calma e depois guarda essa peça para mostrar no dia da formatura lá para a gente dar risada. Professor, Diga. eu entrei atrasado, não entendi o que o senhor falou. Você é de qual turma? Do 5º semestre. Quinto semestre. Puxa vida, mas assim se me dificulta. Quinto semestre de que matéria? Sou Direito do burro mesmo. trabalho? Direito do trabalho. Então, tem se você entrar lá no Moodle, ó, direito do trabalho está aqui, ó, é essa tela que eu estou compartilhando com vocês. Eu estou pedindo uma atividade. A atividade tem um caso prático e uma petição inicial para você fazer pedindo os direitos daquele trabalhador. O seu colega me falou, vocês ainda não tiveram direito do trabalho, direito material, então eu não vou ser rígido com relação a isso, mas eu quero que você faça uma petição inicial e poste lá no formulário o trabalho que vale 3 pontos neste bimestre. Tudo bem? Professor. E é para entregar hoje? É para entregar hoje. Beleza, obrigada. Jéssica? Não, é que acho que ele não teve direito do trabalho, mas a nossa turma teve o ano passado. Acho que ele Teve? entrou depois. Isso, Beleza. eu transferi. Eu não... Ele transferiu, daí ele não tinha, mas a gente teve. É que normalmente as turmas têm direito do trabalho mais no final do curso e processo do trabalho depois disso também. Aqui é um pouquinho mais cedo, né? Então, quando você transferiu, acho que deu essa confusão. Mas não se preocupe, a gente corrige com bastante carinho lá. Ok, professor. Obrigado. Fernando. Pessoal de processo civil, que é a aula de vocês que a gente invadiu aí, estão por aí mesmo? Como é que estão as coisas? Professor, Esse pessoal, diga. é até que Esse horário para pessoal entregar? são tudo mudo. Diga, Arlete. É a Arlete aqui do processo de trabalho. Até que horário que é para a gente entregar? Veja, era no horário da aula de vocês. Então, vamos dizer aí que é no horário de aula, né? Ah, entendi. Até as 10h30, então. Na verdade, adiantou a aula, deveria ser até as 8h30, né? Mas, tudo bem, não vou ser tão rígido assim. Ah, entendi. Então tá bom. Tranquilo. Seja bem-vinda, Renata.
Meu Deus. Tudo bem, pessoal? Funcionando as coisas? Professor do céu, muito difícil isso. Ih, você não viu nada, espere a prova, pra você ver. Misericórdia. Para quem nunca fez uma peça de trabalhista, Não, a peça trabalhista é mais fácil que uma peça civil. Ela é mais objetiva. Nossa, mas não para de chegar gente hoje. O senhor poderia dar até amanhã para a gente fazer, né, professor? Não, até meia-noite, até hoje. Ah, louco!
Tá chegando gente, mas tem gente que cai e volta, cai e volta, cai e volta, né? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Quem fala? É o Luiz do terceiro ano. O senhor poderia explicar certinho como que vai funcionar o trabalho? O seu é do processo de processo civil ou processo de trabalho? Processo de trabalho. Processo de trabalho. Processo de trabalho está lá, se você olhar lá na página do Moodle, tem um linkzinho que dá no formulário. No formulário tem um problema e um espaço para você postar.
Teoricamente, nós tivemos já aí como que faz uma petição inicial trabalhista, aquelas coisas, e daí, na prática, para resolver o problema, você tem que fazer uma petiçãozinha inicial de uma reclamatória trabalhista e postar lá naquele formulário. Tá? É a atividade do bimestre que vale 3 pontos. O pessoal da tua turma me pediu para poder adiantar a aula, então daí, como a outra turma está fazendo a mesma coisa, só que a atividade deles é um pouco diferente, então eu permiti que isso acontecesse, mas eu vou estar aqui a noite toda. Tranquilo? Tranquilo, professor. É para entregar hoje até a meia-noite. Hoje até meia-noite, tá bom. Uhum. Então tá bom, obrigado.
Professor, Diga. oi, aquele enunciado que está ali no formulário é o que a gente tem que fazer? Aquele é o problema. É? É Uhum. que daí fala Daquilo, diga. é para entregar na próxima aula, Ai, desculpa, pode 23h59. estar errado algum texto no formulário, eu já arrumo aqui. Mas a ideia é que a gente fizesse isso hoje. Eu já vou abrir ele aqui, já vou acertar se tiver alguma coisa errada. Ah, tá. Beleza? Beleza. Professor, Oi. precisa ficar na aula para fazer o formulário? É que o povo fica falando aí, daí incomoda um pouco. Ah, não, tranquilo. É o Gabriel? Isso. E você, inclusive, está com dificuldade, né? Está caindo bastante, né? Não, Não? é o Gelinski, não Tornes. Não, então pode ser isso. Não, fique tranquilo. A atividade é essa, então não se preocupe. Beleza, então. Então eu vou fechar o Teams aqui. Valeu. Já corrigiu o formulário.
Pessoal, para as duas turmas, hoje, como é só a questão do trabalho, como eu estou aqui só tirando dúvida, na verdade, e as duas turmas estão juntas, se eu for fazer chamada vai dar uma confusão, eu não vou dar falta, tá? E até porque eu acabei de dispensar o Gabriel ali, que ele queria estudar mais no quieto, então eu estou fazendo chamada e dando presença para os senhores. Hoje, exclusivamente, eu vou dar presença sem fazer a chamada por conta disso, beleza? Obrigado, professor. Não, por nada.
professor, Oi. sobre o trabalho de processo do trabalho, a qualificação da parte no endereço, estado civil, a gente pode colocar da forma que a gente quiser? Pode, veja, o que acontece assim, quando você estiver fazendo uma peça realmente assim na OAB, o que você tem que cuidar? Você tem que cuidar para não aumentar muita coisa, tá? Então, aí, falando não por causa da nossa peça, o que você colocar ali na qualificação, beleza, sabe? Mostrando que tem que fazer, ó, fulano e tal, devidamente qualificado, já está valendo. Tá? Quando você for fazer uma peça, um exame de ordem, uma peça de concurso, que você tem que fazer uma peça de verdade, você tem que se ater apenas ao que está no enunciado. Por quê? Porque se você melhora muito a qualificação, é uma forma de identificar a tua peça, daí você é eliminado, tá? Então, ali, para mim, ó, devidamente qualificado, você dando a entender que você sabe que tem que qualificar a pessoa, tá valendo. Tá? Agora, muito cuidado quando você for fazer a prova de verdade, que se você der uma melhorada na qualificação, uma coisa diferente de que aqui a gente pode inventar tudo. Lá, se você inventar o que você inventar, outra pessoa não vai fazer igual, quem vai corrigir sabe quem é você, pode saber, de repente, sabe? Então, muito cuidado com as provas quando for fazer isso. Mas aqui, para mim, não tem luxo, não. O jeito que fizer, tá valendo. Tranquilo? Tudo bem, obrigada. Professor, Oi. sobre aqui a peça do processo de trabalho, Tá. eu vi aqui que o senhor colocou aqui, ó, em pesquisa da internet, que a gente, deixa eu achar aqui que eu estava lendo, que em pesquisa da internet a gente vai encontrar, nossa, eu estava lendo aqui agora. Aqui, ó, em pesquisa pela internet, você localiza a convenção coletiva da categoria de Nelson, com os pisos normativos para todas as funções desempenhadas na sociedade empresária Não alfa. precisa ir tão longe assim, sabe? Diz qualquer coisa, diz que você consultou a convenção e tal. Não se preocupe com isso, né? Não vou cobrar que você junte a convenção ali, porque é muito trabalhoso para fazer, né? Apesar de ser uma coisa que você... Eu quero procurar uma convenção coletiva de um sindicato, como é que faz? Vou lá no site do Ministério do Trabalho e do Emprego, tá? Que era um ministério, agora não é mais um ministério, é uma secretaria de alguma coisa, mas existe o mediador, que é uma base que tem todas essas informações. Agora, não precisa, eu quero uma petição básica, uma petição que mostra, fala que você sabe fazer, endereçar, qualificar a parte, dizer quem é o advogado, dizer quem é a parte contrária, contar uma historinha simples e fazer o pedido, que você sabe fazer esta coisa. A petição trabalhista, na verdade, é um pouquinho mais técnica, porque tem bastante coisa específica que tem que pedir, e daí você tem que ser mais afiado até do que em direito material, do que em direito processual. Eu quero que você me mostre que você sabe fazer uma petição inicial. Tranquilo? Não se preocupe assim com o direito material, com minúcias assim de um processo real.
Ah, e aí que fala também que sem usar dados ou informações que não estejam no enunciado. A gente tem que usar apenas os dados que estão no enunciado que o senhor colocou para gente? Aí o que eu digo para vocês é assim, é a mesma coisa da qualificação que eu coloquei ali para a moça anterior. Ah, posso inventar? Quando for uma peça de aula, pode, beleza, tranquilo. A peça de prática, a peça de processo aqui, sem problema algum, pode inventar. Quando for lá, tem que usar só o que está no enunciado e não inventar. Por quê? Porque o que você inventa serve para identificar a tua peça. Se der para identificar a tua peça, daí eles vão ter eliminado o concurso do teste, entende? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Você tem que falar só o que está ali na história, não dá para inventar nome. Lá diz um trabalhador, você tem que fazer a petição falando de um trabalhador. Você não pode dar nome para ele, porque da hora que você deu o nome, você se identificou, entende? É nesse sentido. Eu copiei o enunciado de um exame de ordem, tá? Então é nesse sentido que está colocado ali. Então, muito cuidado com relação a isso. Eu, no meu exame de ordem, os caras me deram 9 na peça, porque eu tive muita sorte. Caiu uma peça, uma ação monitória, que eu tinha feito algumas exatamente iguais no escritório que eu trabalhava naquela semana. Então, para mim, foi bem fácil. Só que eu fiz que nem advogado, né? Advogado inventa história, falei uns troços que não estava na peça, os caras me descontaram por eu ter inventado história e não ter metido apenas a história que está ali. Eu não me identifiquei, mas eu coloquei, por exemplo, que tinha sido tentado cobrar de todo jeito, não sei o quê, e isso não estava na história, os caras me descontaram um ponto por conta disso. Tá? Poderia, hoje pensando, ter sido eliminado por conta de ter inventado história, entende? Ah, entendi então, professor. Obrigada. Por nada.
Professor, Oi, tudo bem? É o Maurício. tudo bom, Maurício? Vi que você entrou agora. Agora que eu entrei, eu não sabia, eu achei que ia ser Não, no não horário tem normal. problema nenhum. É que o pessoal me Ah. pediu, e daí, se não ficar parado, que pudesse trabalhar. Você é da turma de processo? É, Tá. O que que acontece? O pessoal me pediu, e como era trabalho da outra turma está respondendo um questionário, na verdade, e a turma de vocês, de acordo com o que está no Moodle lá, eu pedi para fazer uma petição inicial. Então, eu conto uma historinha num formulário lá, que tem é o caso de um exame de ordem, onde você tem que fazer uma petição inicial. O pessoal tem algumas dificuldades, assim, mas o que eu digo, para mim, o que é importante é que você mostre que você sabe fazer a petição inicial do aspecto processual. Então, você tem que endereçar, qualificar até outro cliente, dizer quem é o advogado, onde que ele tem escritório, quem é a parte contrária, contar uma historinha simples e fazer os pedidos, tá? Então, esta é o trabalho do nosso bimestre, que vale os 3 pontos. Tranquilo? Faz certo. isso e posta lá. Do jeito que você postar, tá valendo. Pode ser um arquivo do Word, pode ser foto do teu caderno, pode ser qualquer coisa Viu? que você conseguir Deixa eu só colocar. perguntar um negócio, professor. Eu estava lendo lá, eu vi já um pedacinho, Sim. os endereços ali não existe. Eu posso colocar fictício? O que eu CNPJ? isso é bom assim a gente falar pro pessoal, como lá está uma peça do exame de ordem, a gente tem que deixar bem claro aqui como que é na prova real do exame de ordem, como que é aqui. Aqui, se você achar que você tem que colocar o nome do caboclo, inventar, colocar endereço, tudo, beleza. Ou se você dizer assim, só vírgula, devidamente qualificado, eu também aceito. Qual é o problema? O problema é que você tem que, quando for fazer a prova lá, você tem que usar só informações que estão lá. Por quê? Porque se você complementa a qualificação com mais alguma coisa, na verdade você está deixando a tua prova 100% diferente de todas as outras, você está se identificando, e com isso eles podem te eliminar, entende? Então, quando for fazer uma prova assim, muito cuidado com isso, você só se atém àquilo que está ali. Então, e se não tiver nada, você diz devidamente qualificado, vírgula, e toca para frente. Aqui, com relação a isso, é tranquilo. A única coisa que eu preciso é que você deixe claro que você sabe que ele tem que ser qualificado. Tranquilo? Tá. E é para entregar ainda hoje? A ideia, como é uma petição simples, as petições trabalhistas são simples, a ideia é fazer hoje. O pessoal está chorando, eu falei, até meia-noite está valendo. Então, tá bom. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Sai, com certeza sai. Professor, tudo de bom. Vou estar por aqui, tá? Fique tranquilo, tudo de bom. Falamos aí. Eu vou dar o meu máximo aqui. Vamos ver o que sai. É de cabeça. Um abraço. Certo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Quem fala? Eu sou Eli. Oi, Sueli, diga. Então, eu vi agora aqui que o senhor postou um trabalhinho a respeito de umas questões, é para entregar hoje ainda? Sim, vocês são da turma de processo civil, né? Por que que foi juntado? Porque o pessoal do processo do trabalho me falou que eles não iam ter a primeira aula, porque o professor está com algum compromisso, alguma coisa assim, me pediram se eu poderia adiantar a aula. Ele falou, adiantar eu não consigo, mas como é só trabalho, dá para as duas turmas fazerem ao mesmo tempo e eu vou conversando hora com um, hora com o outro. Tranquilo? Para liberar eles um pouco mais cedo. Eu vou continuar aqui, tá? Qualquer dúvida que você tenha, ele me dê um toque. Mas o caso de vocês é mais tranquilo. É um formulário com 20 questões que tem que resolver, tá? Beleza, então. Obrigada.
Professor, Oi? viu? Eu não sei se o senhor pode falar, se não puder, tudo bem, a amizade é a mesma, tá? Não, Não tem diga. problema, não. Perfeitamente. Eu estou fazendo um modelo que a gente fez em sala, praticamente seguindo aquele roteirinho lá que a gente fez em sala. Quando Sim. eu estou com uma dúvida, como que eu vou fundamentar isso aqui juridicamente? Porque dos fatos eu já falei que ele trabalhou na empresa e tal, que ele sofreu perdas, blá, 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 dos fatos. Agora, uma fundamentação jurídica que eu estou na dúvida. Veja, Assim, pelo menos... a petição trabalhista é uma petição assim bem mais objetiva. Na verdade, ela é quase que um esquema, nem tanto uma petição como a civil, que tem uma ampla fundamentação. Na prática mesmo, assim, como que é uma petição trabalhista? É uma história pequena, tá? Fundamentação jurídica muito pequena, assim, muito relativo, e daí pedidos, vários pedidos. Então, na verdade, a fundamentação jurídica, eu vou dizer o que aconteceu naquele momento ali. Na verdade, é uma fundamentação fática e cada pedido se diz de acordo com a lei, de acordo com tal coisa, você vem fazer o pedido. Você não precisa dizer qual é o direito, tá? O direito, teoricamente, a gente só faz isso quando a coisa é muito controversa. E não é o caso da reclamatória trabalhista. Então, você conta a história e faz o pedido daquele fato respectivo. Se é uma situação controvertida com relação assim, tem dúvida de interpretação, tem alguma coisa, daí você discute com relação a isso. Mas no caso prático, é mais a história fática e os pedidos formulados específicos. Para você conseguir fazer os pedidos bem feitos, você tem que ser fera em direito do trabalho. Por isso que eu não cobro tanto. Eu quero só que você me mostre que você sabe o esquema de fazer uma petição inicial, sabe? Não, tudo bem. Então, por exemplo, você está me dizendo fundamentos jurídicos aqui, por exemplo, Nelson informa que foi despedido por justa causa. Mas lá embaixo, lá, ele foi, segundo o que consta aqui, ele falaram que ele foi despedido sem justa causa, mas ele foi despedido por justa causa. Então, eu posso pedir um dano moral aí, alguma coisa assim, nesse sentido? Pode fazer. Agora, vamos deixar assim, bem claro como é que funciona. Na justiça do trabalho, dano moral não é um dano moral tão alto, tá? E quando, se você eventualmente for fazer uma peça e você for pedir dano moral no exame de ordem, assim, nunca peça valores muito altos, tá? Essa coisa do advogado ganancioso, que a gente vê na prática, do cara pedir bastante para negociar e chegar nas provas, não é muito bem vista, sabe? Então, quero pedir um dano moral? Quero, vou pedir 5 mil. Não vou pedir 50, 20, como a gente pediria na prática, porque isso, infelizmente, uma coisa é na prática, outra coisa é como é que você tem que fazer. E hoje eu tenho que me preocupar muito como é que você vai fazer uma prova com relação a isso. Então, o tribunal não gosta de advogado querendo ganhar dinheiro. Isso já clareou bastante. Por exemplo, aqui, ó, fundamento jurídico. Eu vou fundamentar que, aqui, por exemplo, não diz que ele pegou 13º, férias. Ele trabalhou do dia 17 de 12 de 2017 a 28 de 4 de 2018, e não consta aqui que ele recebeu essas verbas rescisórias. É isso que eu quero entender, né? E isso eu vou fazer no fundamento jurídico. Isso você conta o fato e daí você põe no pedido. Fundamento, o que é fundamento? O que fundamenta aquilo que você está pedindo, tá? Como verba rescisória é uma coisa incontroversa, você não precisa se preocupar em citar a lei aonde diz que é devido verba rescisória, porque o juiz sabe disso. Você só vai fazer este tipo de fundamentação na peça quando o direito foi uma coisa complicada. Imagina, você está numa discussão aí de direito tributário, que você tem que dizer qual é o direito, qual é o entendimento, qual é a jurisprudência, daí você perde tempo em relação a isso. Na questão de direito do trabalho, é fato e pedido, praticamente. Por quê? Porque o juiz conhece exatamente qual é a lei. Então, vai dizer, olha, ele trabalhou de tanto a tanto, lá nos pedidos, não recebeu verbas rescisórias. Tá? Então, beleza. Então, eu só vou destacando. Eu posso criar ali a linha 1, 2, 3 e ir destacando. Com certeza. Professor. Com certeza. Então, tá bom, professor. Obrigado de novo. Não, que é isso. Eu estou aqui para ajudar. Professor. Diga.
Ali eu não preciso colocar, por exemplo, questão de prova testemunhal. Eu preciso citar? Por exemplo, no caso aqui que tem na pesca, ele fala que a irmã dele trabalhava na empresa. No caso, eu poderia... Não necessariamente, né? Talvez se fosse uma prova de exame de ordem, era bom você colocar para você dizer, olha, eu sei que aquilo que vocês colocaram lá serve como testemunha. Agora, se a irmã dele trabalhava, a irmã dele também não vai poder prestar compromisso, então ela nem testemunha né? Não vejo muita relevância. Então eu vou me atentar aqui mesmo só aos fatos, em contar como que era ali o trabalho e o que eu posso pedir com relação a isso que está aqui. Isso. Não preciso fazer toda a fundamentação jurídica, falar do... Não é como uma peça civil, que eu estou mais pensando na peça civil, professor, porque eu fiz mais peças cíveis no meu estágio do que eu nunca fiz trabalhista. Por isso que eu estou com mais dificuldade. Inclusive, vou dizer para você, eu já vi casos, né? Já assumi processos em que eram advogados que só trabalhavam no civil, que eles fizeram peças e como elas eram peças extensas, grandes, assim, o juiz disse que ele não cumpriu o requisito de contestar, digamos, especificamente cada um dos pedidos formulados, porque tinha que ler toda a história para entender e considerou algumas coisas como não contestadas. Na verdade, estava tudo contestado. Porque a gente estava acostumado a fazer petição de 8, 9, 10 páginas, assim, com um monte de... Isso. De jurisprudência e tal. Daí agora eu fiquei assim, porque eu realmente eu não tinha nunca entrado em contato com uma trabalhista. Veja, o volume de trabalho, né? Hoje é diferente. Tanto é diferente que a Justiça do Trabalho tende a deixar de existir. Ela vai acabar, pode ter certeza. Tá? Mas o que acontece? A questão de, antes da reforma, né, 5 anos atrás, 6 anos atrás, o tribunal julgava 600 processos numa tarde. Então, e o volume de processos que você tinha, audiências que você tinha numa tarde da Justiça do Trabalho, assim, um dia, era audiência marcada de conciliação de 5 em 5 minutos, de 30 em 30 minutos cada instrução. Então, você ia lá, se perdia a tarde, ficava lá, porque era muito processo. Então, os caras, realmente, eles queriam coisas objetivas, né? Então, se você enrolar muito, os caras dizem que você não falou nada e você perdia. Então, você tinha que se acostumar com isso. Está errado o jeito deles, é uma forma diferente de ver. Normalmente, quem trabalha com civil odeia a Justiça do Trabalho por causa disso, porque eles dizem que lá não é um tribunal, é um balcão de negócios. Tá? Eu achei diferente. Por outro lado, eles são bastante técnicos e a coisa é bem diferente, sabe? Eu aprendi a respeitar a Justiça do Trabalho depois de um tempo, sabe? Beleza, obrigado, professor. Por nada, que é isso. Então...
Professor Edir, Oi, tudo o bem? senhor está me ouvindo? Boa noite, tudo bem? É o Nilson. Estou ouvindo. Está me Diga. ouvindo? Sim, claro. Perfeito. Está me ouvindo, professor? Diga, Nilson. Está cortando? É o seguinte, eu fiz um resumo assim bem rapidinho. Eu li o texto ali. É o seguinte, como se trata-se de uma situação bem, assim, um tipo assim, bem, até clara, com referência à demissão do empregado, o Sei. Nelson Avis. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. A questão da justa causa. Havendo reversão dessa situação, logicamente, como ele recebeu só o ordenado do mês, eu acredito acho que no caso, de acordo com o que foi, de acordo com o que está escrito no texto, Sim. fica fácil uma reversão de situação. Então, ele teria verbos, assim como eu coloquei assim rapidinho, tem que ter prova de que o funcionário cometeu conduta inadequada. Esse seria o ponto principal da situação? Pode ser, se você for... Veja, eu, como professor de processo, eu não me atenho, a minha preocupação maior, assim, não é com relação ao direito material, o que você vai pedir necessariamente. Claro, se você viu isso, excelente, ótimo, sim. vai pedir uma reversão. Pedindo a reversão, você tem que pedir todos os direitos decorrentes de uma rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, né? Que daí seria aquela toda a indenização que o empregador deve a ele. Daí você tem que colocar isso. Não imagino que todo mundo tenha vislumbrado isso. Não vou cobrar isso dos outros. Se você fizer, parabéns para você, Nilson. Mas o que me preocupa? O que eu quero ver se vocês conseguem fazer? A petição inicial. Endereçar correto, qualificar correto, dizer quem é o advogado, endereço, qualificar a parte contrária, resumir uma história, e daí partir para pedidos, fazer tudo. Eu quero ver se vocês conseguem fazer essa peça nessa lógica. Entende? Eu não posso me dar o luxo de cobrar aqui o conhecimento de direito material muito profundo de vocês. Claro, quanto mais colocar, melhor. E eu vou pegar isso na aula que vem, eu vou comentar os trabalhos, o que foi, o que não foi, se eu acho que está bom, se eu acho que não, como é que está. Mas a ideia é mais nesse sentido de preocupação com o direito processual. Mas fique tranquilo, se você achou isso, ótimo, parabéns para você. Então, pelo que eu entendi, o senhor quer uma petição inicial, seria isso? Exatamente. Ah, tá, entendi. Fazer essa petição de acordo como que se diz, com as normas de uma Uma petição petição de mesmo. acordo com os requisitos da petição inicial que a gente estudou, né? Uhum. Então tá bom, professor. Valeu a informação. Obrigado. É isso, estou por tua disposição, tá? Tá bom.
Estevam, quer falar alguma coisa? Não, professor, eu acho que eu apertei errado aqui. Sossegado. Sossegado. Professor, Oi. essa história que tá aqui, Nelson afirma ter se despedido, tal, a gente pode colocar ele igualzinho nos fatos? Pode colocar. Pode? Bem comum isso. Aham. Ah, então tá bom, então. Professor, uma pergunta meio boba. Então, vamos. Professor, Oi. uma pergunta meio boba. Digamos assim, eu tenho que acreditar na história do Nelson, eu não preciso averiguar se é verdade que ele foi demitido por justa causa ou não? Veja, não, você tem que partir, nesse caso, você tem que partir do que foi tá do que o que está na história real, tá? Lógico, quando um cliente de verdade vem até você, a primeira pessoa que pode perder tudo e a qual você tem que desconfiar é o seu cliente. Ah, quem pode perder tudo, pode pôr tudo a perder com uma palavra é o seu cliente, tá? Agora, você está fazendo uma prova. Teoricamente, o que veio para você fazer é o que está ali. Então, você tem que aceitar que aquilo ali é real, tá? Mas, sei lá, às vezes aquilo ali dá a entender, foi despedido por justa causa, mas em que sentido, né? O que você quer? Às vezes você acha que não tá, que a justa causa não foi justificada. Isso é uma coisa que você pode fazer, né? Você não tem que, foi demitido com justa causa. Você pode questionar que a justa causa não foi correta. Isso é outra forma de ver a coisa, né? Entendi. Obrigada, professor.
Professor, Oi. com relação ao valor, nesse tipo de petição, assim, quando tem, por exemplo, a pessoa alega que ela tem que receber a diferença salarial que ela não recebia na época, eu posso colocar a diferença, por exemplo, de uma conta que o advogado pode fazer do que ele teria para receber? Ou isso fica a cargo do juiz? Ver isso depois? Veja, tem dois tipos de processos na Justiça do Trabalho. Tem o procedimento sumaríssimo e o procedimento ordinário. No procedimento ordinário, se for para valores mais altos, né, para cima de 40 salários mínimos, se não me engano, 40, 60, não lembro de cabeça, você só pede o valor isso e que vai ser calculado lá na frente. Quando o processo é de valor menor, que é procedimento sumário, né, daí você tem necessariamente que fazer a conta e dizer quanto que é certinho. Entendi. Obrigada, professor. Por nada.
Professor, Sim. até que horas é para protocolar o trabalho? Sendo hoje até as 11h59, está valendo. Então, tá bem. Obrigada. Pessoal, seguinte, eu estava pensando que pode ter gente que vai entrar direto pelo Moodle lá e vai dar na trave. Fazer o seguinte, se vocês quiserem continuar, beleza, mas eu acho que dava para vocês, para a gente desligar, já ficamos aqui quase que um período da aula toda, e eu vou entrar no outro, se quiserem entrar no outro link lá, ou se quiserem, o importante é fazer o trabalho, mas eu tenho que entrar na outra sala lá para ver se eventualmente vai entrar alguém perdido, não vai saber o que aconteceu. Se quiserem conversar comigo, entre lá, se não, estão dispensados, é só fazer o trabalho em casa. Tranquilo? Podemos encerrar por aqui, pessoal, e eu abro lá da outra turma? Ô, professor, Diga. se eu não conseguir entregar até a meia-noite, você recebe depois? A gente tem que duas anotas aí pela metade, dá um percentual. Eu tô no meio ainda, professor. Tá bom, obrigada. Por nada, tranquilo. Beleza, pessoal? Posso encerrar aqui e abrir com a outra turma? Não sei se vai ter gente lá, porque teoricamente a maioria do pessoal estava aqui. Mas eu tenho que fazer isso para evitar que algum perdido apareça lá e não se encontre. Tudo bem? Se quiserem, entrem lá. Se não, estão dispensados. Tranquilo? Posso encerrar? Professor, Diga. o senhor fez chamada? Eu acho que eu não estava aí, eu cheguei atrasado. Não, na verdade, eu fiz o que eu falei. Como a aula está as duas turmas juntos, como a aula é um trabalho para fazer e eu não estou dando conteúdo novo, hoje eu fui bonzinho e não dei presença para todos. Ok, obrigado, professor. Valeu, valeu. Beleza? Tranquilo, então, pessoal? Vou encerrar, beleza? Tchau, tchau para todos. Tchau, professor. Tchau, valeu.